Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá, começando o Salada Net. Hoje eu tenho uma pessoa aqui, uma apresentadora que eu admiro muito. Na verdade, não só eu, né? Todo mundo ama e admira por todo o Brasil. Então, apresento para vocês aqui do meu lado, Regina Volpato. Tudo bom, Muito Regina? obrigada. Prazer enorme estar aqui conversando com você, Maura. É muito legal ter você aqui e eu tenho visto o teu trabalho, né? Sempre venho acompanhando o teu trabalho ao longo desses anos aí. Quando eu posso, eu gosto de te ver. Muito obrigada. Admiro bastante a tua postura, você como apresentadora, como pessoa que dá pra gente ver ali. E eu queria saber como é que você está se sentindo agora no Manhã Maior. Eu sempre me senti muito bem no Manhã Maior, desde quando eu fiz o teste. Eu fiz o teste para fazer, eu fiz o teste com a Daniela, porque eles já vinham pensando numa substituição. E eu ainda não tinha saído a pessoa quando você foi chamada para fazer o teste? Não. Essa substituição foi uma substituição pensada, programada, organizada, né? Não aconteceu, de repente, nem por um motivo único, né? Eles chegaram à conclusão que precisaria ser feita uma substituição. E várias pessoas fizeram o teste, não fui só eu que fiz o teste, várias pessoas fizeram. E eu conheci a Daniela no teste. E eu sou assim... Você já tinha assistido o programa? Já. Eu assisto tudo na televisão, Maura. Você consegue absolutamente tudo. Eu que legal. adoro televisão. Eu adoro televisão, então eu gosto de assistir. Assisto Leilão de Joias, assisto muito noticiário, assisto tudo. Bom, e aí houve a empatia, né? Porque eu funciono assim, eu olho para algumas pessoas e a empatia é imediata. Eu me sinto à vontade, começo a conversar. Com a Daniela foi assim. Então, no teste, e aconteceu até uma situação curiosa no teste, porque o teste foi uma simulação, né, como quase todos os testes são, e ao final do teste, eu teria que falar assim, não, fique agora com o esporte total, qualquer coisa assim. E na hora me fugiu o nome do programa e a Daniela me ajudou. E aí a gente fez uma brincadeira juntas. Então foi um ambiente descontraído desde o teste. E tem sido assim. E à medida que o tempo passa, a gente vai se conhecendo melhor. Hoje a gente se comunica pelo olhar. Isso é muito bom. Entendeu? É muito gostoso, porque eu me sinto muito segura. Porque eu sei que a gente troca uns olhares, porque é ao vivo. Tem que ter cumplicidade, exatamente, né? Vocês duas ali. Mas exatamente. Antes, quando você assistia lá o programa, você já tinha te passado pela cabeça que você gostaria de estar num programa desse jeito, com ela, ou sei lá, fazer parte? Então, foi muito curioso, porque, de repente, eu comecei a assistir o Manhã Maior todas as manhãs. Meses. Então, já estava te atraindo. Então, assim, eu acho que é uma coisa de intuição. Meses antes de ser chamada para fazer o teste, eu não sei, porque eu tinha o hábito de assistir a Oprah no GNT, que era das 8 às 9, então, que eu gostava, então, já que eu tinha essa disponibilidade, né, então eu tomava meu café, fazia uma atividade física e tal, e sentava para assistir a Oprah no GNT das 8 às 9. Acabava a Oprah, eu ia para a Rede TV. Olha, que e via ali o começo do programa e tal. Não dava para assistir o programa todo, porque o programa sempre durou 2 horas, mas eu assisti. Tanto que muitas vezes que ela fala, eu fiz uma matéria, você fala, eu vi. Olha que legal. Muita coisa então eu você vi. estava acompanhando mesmo. Muito. Então, quando eu cheguei para fazer o teste, sabia tudo. Eu conheci o cenário. Já conhecia ela, né? Exatamente. Eu ouço muito a minha intuição, Maura. Sempre. Então, você acredita em destino ou você acha que a gente cria? Eu ouvi alguma coisa, antes de você responder, eu ouvi de você, não sei se foi no teu blog, que depois a gente vai falar, mas você falando que o universo é mais criativo do que a gente, né? Isso é uma fala tua, não é? Eu acho assim, pelo menos na minha vida, sempre, tanto que eu desisti de fazer planos para mim. Eu não faço mais, Maura. Porque sempre o que eu planejei para mim era tão pequeno, perto do que acontecia, que eu falava, mas eu sou muito pobre na minha imaginação para mim mesma, né? Então você recebe mais do que você pediu na vida? Nossa, que legal. Muito. Eu parei de pedir há muito tempo. De verdade, eu parei de pedir há muito tempo. Assim, o que eu consegui tá ótimo, sabe? Assim, tá ótimo. Eu tenho muita saúde. Eu tenho uma filha saudável, eu trabalho no que eu gosto. Isso é maravilhoso, então, né? assim, eu chego em casa, ontem eu trabalhei bastante. Eu chego em casa tão feliz, sabe assim, tão realizada, eu me divirto, então eu parei de pedir há muito tempo. E você acha que acontece como?
Assim, por exemplo, você estava assistindo Maior Maior, você estava se sentindo atraída, né? Porque tem um monte de coisa para assistir, né? Não é o mesmo, tem vários canais Como que aí. acontece essa dinâmica e tal? Não sei. A mágica da vida, não sei. Não sei. Eu procuro ficar atenta aos sinais. Então, assim, poxa vida, se me deu vontade de sentar e assistir esse programa, eu vou sentar e assistir esse programa. Me deu vontade, eu estou indo para aula de ginástica, mas no caminho me deu uma vontade de ir em outro lugar, eu vou. Entendeu? Eu não sou refém dos compromissos, eu não sou refém Porque dos você objetivos. assumiu aquilo, você vai fazer, vai morrer fazendo. Eu tenho muita responsabilidade, eu sou muito comprometida com as coisas, mas se na hora me passa uma outra coisa assim, por que não? Por que não é uma pergunta que eu me faço sempre. Sabe? Mas por que não fazer outro caminho? Sabe assim? E sempre vem uma coisa boa, É, né? Daquele claro, outro caminho, sem né? dúvida. Porque acho que, sei lá, se você teve aquela intuição, alguma coisa tem que acontecer. É um chamado. Eu acredito nisso também. Agora, antes do Maior Maior, que você começou em que... Comecei em agosto. Em agosto do ano passado, de 2011. E antes disso, você ficou um tempo, pelo menos eu não sei como é que ficou a tua vida nesse tempo, mas fora da TV. 2 anos. 2 anos. E como é que foi esse tempo fora da TV? O que você sentia e pensava? Foi extremamente difícil. Difícil, extremamente difícil, porque eu amo o que eu faço e eu senti saudades todos os dias. Todos os dias. Mas foi necessário. Assim, eu precisava desse tempo, eu precisava parar de... Você pensava, nesse momento que você estava sofrendo, que era importante ou não? Todo. Você não, pensava que era importante? O tempo todo. Eu nunca... Mesmo sofrendo? Mesmo sofrendo. Porque eu não saí do ar... Eu não abandonei a televisão. Isso eu sempre tive muito claro. Eu não estava abandonando a televisão, eu estava investindo na minha carreira. E todo investimento, enquanto você está investindo, é muito difícil. É legal a hora que você colhe os frutos do seu investimento. Quando você faz uma poupança, deixar o seu dinheiro ali todo mês é difícil. Gostoso é quando você resgata, né, para realizar o seu plano. Então, eu sempre tive noção de que eu estava investindo, mais do que investir na minha carreira, eu estava investindo na minha vida. Mas como é que foi esse investimento? O que você fazia? Eu precisava parar. O que eu fazia exatamente? Assim, que você se sentiu investindo, Bom, né? eu precisava parar. Eu precisava dormir, eu precisava ver outras coisas, eu precisava ler. Eu sentia que eu estava esgotada, sugada, que eu não tinha mais nada para oferecer para o vídeo. Eu sentia o meu trabalho sem criatividade no caso de família. Sem criatividade, eu estava repetindo as mesmas coisas. Eu já disse isso numa outra oportunidade, mas em todas as profissões, as pessoas se reciclam. Em todas as profissões, as pessoas fazem outros cursos, fazem MBA, fazem outras coisas. Na minha profissão, eu entendo que tem que ser da mesma maneira. Agora, esse investimento, esse enriquecimento, no meu caso, nessa situação, não era só na universidade, não era só fazendo um curso. Eu precisava me encher de outros elementos da vida. Então, assim, não sei se é muito complicado de entender, mas eu precisava dar um tempo. Porque às vezes você vive só aquilo e não tem oportunidade de conversar com uma amiga, de, sei lá, ver filmes. Porque quando você está trabalhando muito e focada naquilo, você só enxerga aquilo. Você reduz o seu foco. E fora que o trabalho ou qualquer coisa que te instiga é bom enquanto aquilo está te dando uma adrenalina, enquanto você está se descobrindo. Eu acho que a gente sempre almeja alguma coisa que está um pouco acima da gente. Né? Aquilo está um pouco difícil para mim, então ele é interessante. A partir do momento que você já domina, já não tem mais nada ali para se dar. Não tem desafio. Né? E eu acredito no ócio criativo, eu acredito nisso. E por isso que eu digo assim, então, quem olhava de fora falava, mas que vida boa, hein? Tá curtindo. Eu estava curtindo aquele momento. Quem olha de fora sempre vê coisas que não são reais, boa. Não é? Então, assim, foi um investimento. Agora, é óbvio que por amar muito a minha profissão, eu pensava e sofria, será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar fazendo a mesma coisa? Será que eu ainda sei fazer a mesma coisa? Porque aconteceu depois de 2 anos, mas poderia ter acontecido a minha volta depois de 3 anos, poderia não ter acontecido, poderia ter acontecido depois de 1 ano. Então, eu apostei na vida, né? E eu sempre conversei comigo mesma falando, se realmente eu tenho talento para fazer isso, se realmente eu tenho alguma coisa a oferecer, eu vou voltar. Porque eu acho muito sério a gente ir para frente da televisão. Eu acho muito sério. É muito sério, porque a responsabilidade é grande, mas você jamais deveria se perguntar isso e questionar se você deveria continuar ou não.
A gente pode dar uma olhadinha em Claro. casos de família, mostrar um pouquinho a sua atuação. Ah, vamos lá. Claro. Conseguir emprego nos dias de hoje não é tarefa fácil. Um bom emprego, então, é mais difícil ainda. Olá, bem-vindos ao nosso programa. E a nossa primeira convidada de hoje é a Célia, que está com 49 anos e diz: por causa do trabalho, a Camila está podendo fazer faculdade, mas mesmo assim quer sair de lá. Então, Regina, a gente acabou de ver você lá em Casa de Família. Acho até engraçado você dizer que questionou o seu talento para isso, né? Mesmo? Porque eu acho que ninguém que eu conheço tem mais talento para esse. Assim, você tem talento para qualquer programa, pode apresentar qualquer coisa, mas Obrigada. esse tipo de programa que a pessoa, o apresentador precisa de muita psicologia, de tato. Você tem um jeitinho muito especial para tratar muito com as obrigada. pessoas. Não, é pura verdade. Muito não é? obrigada, muito É obrigada verdade mesmo. mesmo. E eu acho que você sempre foi perfeita para ele, Obrigada. não querendo comparar ninguém com ninguém. Uhum. Mas eu queria saber o que aconteceu. Foram 5 anos ali? Foram 5 anos. E primeiro, como é que você foi parar ali? No Caso de Família? É, como é que você Fazendo foi um teste. contratada? Tudo na minha vida foi depois de um teste. Nunca aconteceu de alguém ligar para minha casa uma bela tarde e falar: Regina, tem um projeto que é a sua cara. Uhum. Nunca. Aliás, eu acho que não existe projeto que seja a minha cara. Eu tenho que ter a cara do projeto e brigar por ele. Então, eu era apresentadora de bancada de jornal na Band. Você começou como... Eu comecei como repórter. Como repórter. Como repórter. De rua ou já começou na bancada? Não, repórter de rua. Uhum. Aí depois eu fui para a Band para apresentar o Tempo. Aí sempre fazendo teste. Aí depois eu fui para a bancada, fiquei no Band News. E quando eu estava na bancada, que eu também já estava cansada, era muito trabalho, e essa história de hard news, chega uma hora que o desafio acaba. É isso. E aí eu falei, poxa vida, né? Não sei, eu gostaria de fazer outra coisa. Veio a oportunidade de fazer um teste para fazer o Caso de Família. Logo que você pensou isso, que você gostaria de fazer outra coisa? Logo que eu pensei, por incrível que pareça. Aí, tá vendo como a sintonia, né? Uhum. Aí fui fazer o teste. E quando eu fui fazer o teste, que eu comentei com algumas poucas pessoas, porque falaram, olha, é um projeto, no começo chamava Projeto Especial, porque era um projeto sigiloso do SBT. Então, sigiloso é sigiloso, eu não comentei com ninguém. Comentei com um amigo ou outro, e tal, falei, você tá louca? Você vai sair da bancada para fazer programa de auditório? Ai, que bárbaro. Você tá brincando? Você vai fazer isso? Como é que é o programa? Eu falei, as pessoas sentam, contam os casos, imagina, você vai trocar e tal. Eu falei, eu vou. Delícia. Eu vou imagina. trocar, né? Uhum. E aí eu fui parar no Caso de Família, assim, foram vários testes. Uma equipe do Peru que veio para cá e eles tinham uma metodologia seríssima. Então eles faziam, teve teste, primeiro tive uma entrevista, depois eu tive um teste de vídeo, depois foram várias situações até colocar ali a família com você. Exatamente. Até me colocar ali no auditório. Eu nunca tinha olhado um auditório de frente. Mas você era a única pessoa, assim, eles estavam testando você para depois testar outra pessoa, você sabia que já tinham outras pessoas? Não, eu sabia. Tudo foi muito claro. Eu não sabia quem eram as pessoas, mas eles me falaram, olha, são testes com várias pessoas, e os testes eram eliminatórios. Até que ao final tinham 2 apresentadoras, eu e uma outra moça, que fizemos, ela fez primeiro, depois eu fiz, qualquer coisa assim. Eu lembro que a gente usou a mesma plateia. Uhum. Isso eu me lembro, que a gente usou a mesma plateia. Ela fez boa. Ela fez, agora eu me lembrei, ela fez o primeiro teste, depois eu fiz usando a mesma plateia, com outro tema e tal. Aí quando eu acabei, uma senhora da plateia falou para mim, você é muito melhor que a outra. Fofa, que linda. Fofa, é. E aí, então assim que eu fui parar no Caso de Família. E você estava falando quando você começou no Caso de Família com a plateia, né? Que eu particularmente acho plateia uma delícia. O que você achou disso? Eu morro de saudades da plateia, mas morro. A minha relação com a plateia sempre foi muito amigável, sempre foi de muita cumplicidade. Tanto que tem um vídeo que está no YouTube que no final do ano, a gente colocava no Caso de Família trechos do que acontecia quando o programa estava no intervalo. Que eu conversava com a plateia, que eu dava risada, ou então situações, a gente chamava de piores momentos, ou situações assim, engraçadas, por exemplo, veio um sujeito fazer pergunta, o celular dele tocou, e aí eu fiz piada com ele com o celular e tal, porque eu sempre me senti eu fui abraçada pela plateia, a verdade é essa, ela é muito querida, né, você sabe disso. Quem me segurava lá no começo era a plateia,
Porque eu estava ali morrendo de medo de fazer aquele programa, de fazer serviço novo. É serviço novo para qualquer pessoa. Eu estava ali morrendo de medo dos convidados, daquele monte de câmera, daquela estrutura, medo da plateia. E, então, assim, a plateia me abraçava. Você acha a plateia grande demais, poderosa demais, e eles estão achando o mesmo de você, né? Exatamente. Não é? Exatamente. E é tudo um equívoco, porque é um conjunto de coisas, é uma troca mesmo de isso energia, mesmo, né? Isso mesmo. E a gente pode mostrar esse trecho que você falou? Vamos? É muito engraçado. Pode, claro que Vamos lá. pode. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, você não deu fé, deu, né? Eu não dei, eu falei, ela nunca mais vai voltar. Espera só um pouquinho, quem acabou de fazer a pergunta? Ai. Sem dizer que ele é feio virado no giraia. Mas ele é meu, né? O nome dela é Creu. É Creu, não. 5 velocidades. E tinham pessoas que sempre iam assistir o programa e sempre faziam perguntas. E aí eu já estabelecia alguma relação de amizade com elas. Então eu já sabia, por exemplo, de onde era, onde estava a família, se queria mandar beijo pro pai, beijo pra mãe. Muito legal. Bom, elas já faziam parte mesmo, né? Do programa. Exatamente. Eu vi também em algum lugar que você diz que o legal é o que dá errado, né? Dar errado é dar certo. Me explica aí. Explico. Porque eu acho que quando as coisas são muito certinhas, muito programadas, elas perdem justamente o que pulsa. O que pulsa é o coração. Então, o que dá vida é o coração. A surpresa, né? A surpresa é o inesperado. Então, o desafio de fazer ao vivo, porque no caso de família a gente gravava como se fosse ao vivo. E, assim, pouquíssimas vezes, a menos que o microfone falhasse, ou o microfone assim que cai, aí a gente parava, interrompia, arrumava e tal. Mas, então, era muito, o que ia ao ar era muito semelhante ao que acontecia lá no estúdio. Nada era cortado, nada era editado, né? Tanto que muita gente achava que era ao vivo. Mas, por ser gravado, a gente já se coloca de uma outra maneira. Quando é ao vivo, vamos supor a mesma situação ao vivo. É ao vivo e o seu microfone pifa, vai parar, vai fazer o quê? Tem que dar um jeito, tem que pegar o microfone de mão e tal. E aí, nessa hora, é que você se conhece, porque não está programado. Então, se o microfone dela falhou, traz o microfone para mim. Aí que você é natural. Mas ou as então você adoram trava isso, né? Ver então, isso. Por isso que eu acho. Então, assim, na hora que dá errado, eu, como telespectadora, na hora que eu vi que, olha, isso não estava previsto, olha que legal como ela se saiu, olha o que ele fez e tal, eu acho mais interessante, eu acho mais verdadeiro. De repente cai alguma coisa, alguém cai, como aconteceu Um cachorro outro que dia. faz xixi. Um cachorro que faz xixi. Alguém que está conversando, e quando você faz entrevista, está conversando, você fala, escuta, tá me incomodando essa conversa. Acontece. Entendeu? Acontece, são situações que acontecem. E falando em acontece, você se lembra de alguma coisa? Eu imagino que deve ter acontecido muita coisa emocionante ali. Mas alguma coisa em particular que foi muito emocionante? No caso de família? Olha que curioso. Ontem eu estava com o motorista da Rede TV e ele falou para mim, Dona Regina, teve uma vez que eu chorei na frente da televisão por causa da senhora. Olha, mas isso é muito legal, brincando, né? Para começar, não me chama de senhora nem de dona, né? Você está brincando. Ele falou, era um caso, e o pior, Maura, é que eu me lembro dos casos. Claro que eu não sei se eu me lembro dos 5.000 casos que passaram lá, mas não teve uma vez que alguém falou, você lembra daquele caso que eu falei? Não, eu me lembro. Então ele continuando, teve uma vez que eu chorei na frente da televisão por causa do programa que você estava apresentando. Eu falei, qual? Ele falou, um menino, olha, eu vou me emocionar, um menino que foi lá porque a mãe dele tinha sumido. E ele era um ótimo menino, bom aluno na escola e tal, e ele falava assim, eu não quero que ela volte, só quero saber se ela está bem e por que ela me deixou. Nossa Senhora. Eu falei para ele, eu lembro desse programa, eu chorei. Ele falou, você foi lá e sentou do lado dele e tal, não sei o quê. Porque o menino era sabe, um menino lindo, um menino de ouro, bom aluno. Dá vontade de pegar, depois, legal, você não ficou com tava vontade? Ele e a mãe adotiva. Então ele já estava com uma mãe adotiva. Não, ele devia... que assim, as interrogações são terríveis, Pois né? Então, assim, foram muitos os casos. Nenhum caso lá passou batido, Maura. Não teve um caso que eu estivesse ouvindo e pensando, bom, eu preciso ir ao supermercado, depois eu preciso... Não, nenhum caso ali passou sem que eu percebesse. E também imagino o crescimento, né? Porque, assim, eu confesso, cada convidado que eu tenho aqui é um pouco que eu aprendo, pouco que eu me emociono. É uma troca. É uma troca. Agora, você imagina pessoas que vêm te trazer, porque aqui a gente fala, no geral, de coisas
normais da vida, coisas boas e tudo mais. Você imagina situações como você lidava, que isso não, Várias não situações. acrescentou. Um senhor que foi lá era sobre pessoas com necessidades especiais e tal, e ele tinha um problema nas mãos. E o programa acontecendo, eu vejo que ele estava com a boca seca. E aí fomos pro primeiro break, segundo break, aí eu me toquei. E todo mundo perguntando, o senhor quer água, o senhor quer água? Ele falou, não, não, não. E aí eu me toquei. Eu falei, ele tá com vergonha de beber, porque ele tinha um problema com as mãos, ele não conseguia segurar o copo. Ele tá com vergonha de beber água na frente da plateia. Aí eu levantei, fui lá e dei uma água para ele. Escorreu uma lágrima do olhinho dele. Então, sabe assim, não foi pro ar, não sei nem se as pessoas viram. Mas ali, na hora eu senti. Porque eu me toquei, eu falei, é claro, ele não consegue segurar o copo, ele não vai querer beber água na frente de 300 pessoas, porque a plateia era composta por 300 pessoas. Ele não vai pagar esse mico de... Ele não quer, entendeu? Mas esse é o seu diferencial. Assim, é lógico que as pessoas, em geral, têm sensibilidade, mas você tem uma sensibilidade exacerbada. Você acha? Eu acho. Então, eu acho que isso faz a diferença, né? Você, assim, você já pensa na frente, você está numa situação, você já está imaginando, não é verdade? Pode ser. O que muitas vezes pode ser uma coisa ruim para é. você, né? Falando em coisa ruim, Vamos assim, lá. Nem tudo na vida. Alguma coisa triste que tenha acontecido durante, não ali, mas de toda essa trajetória que te deixou Triste na minha carreira, triste no programa. na tua carreira. Ai, não, então, eu voltava, muitas vezes, eu voltava para casa e não conseguia dormir. Porque, assim, eram histórias muito sofridas. A gente ria, a gente se divertia, a plateia sempre dava uma descontraída, sempre tinha uma pessoa, e aí a gente vê que uma mesma situação é encarada de uma maneira triste por uma pessoa e divertida por outra, mas, assim, em geral, eu ficava muito triste de ver aquelas pessoas sofrendo. E sem poder fazer nada. Por conflitos emocionais, duas pessoas que se amavam e não conseguiam se entender, né? Então, era muito emocionante. Mas você não sentia assim que você conseguia ajudar um pouco, que você conseguia... Não sei, eu acho, quase que aposto, que as pessoas saíam de lá melhor do que quando chegavam. Então, eu tenho essa sensação. Que pelo menos tinham falado, tinham conversado, agora se efetivamente Ia dar manutenção. eu conseguir ajudar e tal, aí eu acho que ia ser muita pretensão da minha parte, achar que ali num papo, né? A minha intenção era a melhor possível, mas eu não sei. E o que aconteceu? Depois você ficou 5 anos no SBT, Fiquei em Casa 5 de Família. anos. O que aconteceu? Então eu achei que eu precisava parar. Do nada, assim, você falou, preciso parar? Não, foi uma ideia que eu fui amadurecendo. Foi uma ideia que eu fui amadurecendo. Eu comuniquei à emissora com uma certa antecedência, na época que foi falado de renovação de contrato. Eu lembro que na época muita gente falou, não, ela está mudando de emprego. Não, eu não estava mudando de emprego. Milhões de especulações. Né? Mas eu nunca me preocupei, Maura, porque eu não tenho dúvidas de que mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. Lógico. Então eu falei, bom, eles vão ver que eu não vou para lugar nenhum. Eles, assim, todo mundo vai ver. Né? Assim, o que eu estou dizendo eu vou dar um tempo, eu vou parar. Ah, eu não acredito. Eu falei, bom, mais do que a minha palavra, eu não tenho nada para dar. Eu só posso dar minha palavra, assim, eu não estou indo para lugar nenhum. Até porque se tivesse indo para outro lugar, tudo bem, né? Assim, a emissora Lógico, acontece, troca de funcionário, né? a gente troca de direto, não é? Funcionário troca de emprego e empresa troca de funcionário. Por mais que às vezes a gente fique ressentido, as partes ficam ressentidas, mas depois tudo se acomoda. Então não teria problema se eu estivesse trocando de emprego. Mas eu não estava trocando de emprego, como de fato o tempo comprovou. Eu precisava parar. Mas o que você sentia exatamente para parar? Eu sentia muita vontade de parar. Eu sentia muito, eu precisava parar. Mas não era parar com aquele programa, assim, se te dessem um outro programa totalmente diferente, não, eu precisava parar. Eu fui procurada, assim que eu saí do SBT, eu ia falar da Rede TV, assim que eu saí do SBT, eu fui procurada por muitas emissoras, mas assim, eu falei, eu preciso dar um tempo, eu preciso. E isso, eu entendo o estranhamento que causa, porque as pessoas estão acostumadas com essa ditadura do trabalho 25 horas por dia, entendeu? As pessoas, parece que você tem um tempo para você descansar, você se reciclar, ofende. Então, eu entendo o estranhamento. Eu não esperava que fosse diferente, mas eu me respeito. Mas é que também um trabalho que é diário, né? Chega uma hora que acho que você precisa umas férias um pouco maiores, digamos assim. Esgota, né? Entendeu? Assim, e eu não sabia dizer quanto tempo eu precisava. Eu precisava
Dá um tempo, até porque voltar ou não era uma decisão que dependia só de mim. Eu quero voltar a trabalhar, mas isso só vai acontecer quando alguém quiser me contratar, né? Então, a gente tem que ter essa humildade e saber que esse tempo pode não coincidir. Quero voltar amanhã, mas eu te quero daqui a um mês. Vai fazer o quê? Né? Então, a gente tem que ter essa humildade. E quando eu tomei a decisão, foi uma decisão, não foi de uma hora para outra, eu acordei e falei, acho que eu vou parar. Foi pensada, foi amadurecida, eu ponderei tudo que poderia acontecer e assumi o risco. Né? Assim, eu tenho medo, mas eu enfrento. Você se acha uma pessoa corajosa? Eu me acho. Bastante, Me né? acho assim, porque não é que eu não tenho medo. Eu tenho medo, mas eu enfrento. Muitas coisas. Assim, muitas coisas. Eu tenho medo, mas eu vou lá e enfrento. Por exemplo, você tem medo do quê? Por exemplo, eu tinha medo de fazer ao vivo. Ah, é? Ai, eu morria de medo. Porque você não tinha feito ainda ao vivo? Ler jornal ao vivo é muito diferente de apresentar um programa como Manhã Maior ao vivo. Porque você está lendo o jornal, você tem o texto, você tem algum controle da situação. No Manhã Maior, nós produzimos 10 horas de conteúdo ao vivo por semana. Então, é muito tempo. É muito tempo. E é um programa que se propõe a falar do factual, a falar do dia a dia. Então, nós temos uma programação, nós temos um roteiro, mas se acontece alguma coisa durante o programa, a gente vai lá e cobre o que está acontecendo. Então, a gente nunca sabe exatamente se o espelho que a gente tem, né, se o roteiro que a gente tem é realmente o que vai acontecer. Né? E a gente está ali com uma pauta, tem pautas que rola muito gostoso e está previsto para durar um determinado tempo, dura mais. Às vezes, ao contrário. Às vezes, a gente mora em São Paulo, que tem um trânsito complicado. Então, às vezes, quem deveria chegar numa determinada hora, chega 1 hora depois. Entendeu? Então, assim... É verdade, tem muitas coisas que podem acontecer. Exato. Então, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter um certo desprendimento para enfrentar a situação. Isso é bom também porque você pode ser mais você, né? Você pode imprimir mais a tua marca, né? Te dá mais liberdade, não? Então, mas tudo na vida tem um preço, né? Você ser você imprimir a sua marca, te deixa mais vulnerável. Te expõe mais. Te expõe mais. É muito mais fácil você bolar o que você vai fazer, o que você vai falar. Agora é para essa câmera, não ficou bom, vamos fazer de novo? Faz de novo e edita e tal. Você arriscar. Ir lá fazer o programa com aquele monte de câmera e tal, te deixa mais vulnerável. Então, eu acho que acaba te fortalecendo porque você vai com as 10. Né? Não dá para fazer um programa ao vivo de 2 horas diário se escondendo, tentando ser outra pessoa. Você acha que está muito exposta? 100% exposta. 100% exposta. Você acha que as pessoas estão conhecendo realmente assim, tudo que tem 100%. Ali não tem nada... que seja artificial, até porque não dá. Depois de 15 minutos o personagem cai. Vocês estão sabendo, assim, de A a Z quem é você. Tudo. Assim, eu faço questão de não me assistir. Eu nunca me assisti no Caso de Família, Maura. É mesmo? Faço questão. Porque eu comecei, enquanto eu fazia jornal, eu me assistia. Né? Poxa vida, o cabelo, a maquiagem e tal. Quando eu comecei a fazer o Caso de Família, eu me assisti e falei, que horror. Olha como eu ando, olha como eu paro, olha como eu levanto a sobrancelha. Eu falei, não quero saber, eu só via defeito. Eu olhando assim, eu sempre acho que eu penso que eu sou melhor do que eu sou, né? Porque quando eu vejo, eu falo, nossa, mas que horror. Que horror, mas por que eu cruzei as pernas? Mas olha como eu sentei no banquinho, mas olha como eu falei, quer saber? Se eu ficar me assistindo e me corrigindo, eu vou perder a minha naturalidade. Mas todo mundo fala pra mim, não, você tem que se assistir porque você se corrige, porque você melhora. Se eu me corrigir, eu vou deixar de ser quem eu sou. Então, eu não me assisto. Não, mas eu acho assim, quando eu não me gosto, que é a maior parte das vezes, eu falo, eu tenho vergonha. Pelo menos eu ganho, porque assim, eu já relaxei, entendeu? Eu já acho horrível, e aí... Eu vou pensando que eu tenho outras qualidades, que é ser natural, entendeu? Que ser, né, fica à vontade. Eu tenho pudor, então... eu não gosto de me ver nem em vídeo de casamento, eu não gosto, tirar foto. Você é linda, que isso? Eu não gosto, eu tenho morro de pudor, então eu não me assisto, eu tô lá fazendo o programa, eu tô lá conversando como eu tô aqui, como se eu estivesse na minha casa, como se eu estivesse no restaurante, não quero saber. No seu caso, eu acho que você nem precisa ver mesmo, que você tá bem, entendeu? Se tivesse alguma coisa para corrigir, eu ia falar, Regina, dá uma olhadinha. Cada elogio que você faz, eu encolho os dedinhos do pé, que eu fico com vergonha. Não, mas é verdade, eu ia falar, acho que você deveria olhar. Mas e de tema, né? Vocês falam de bastante coisa, entrevistam pessoas bem diferentes. O que te atrai mais?
Ah, eu gosto de qualquer coisa. Eu sou muito curiosa, eu gosto de conversar com as pessoas. Hoje a gente tinha por exemplo, hoje não era de conversar. A gente tinha uma pauta de cachorrinho que não aconteceu. Ah, eu falei, mas como que eram os cachorrinhos? Vamos trazer outro dia? Então, sabe, os cachorrinhos que fazem malabarismo e tal. Eu gosto de qualquer coisa. Eu acho tudo interessante, eu acho sempre bacana. E algumas pautas acabam... Pauta com bicho sempre... Bicho e criança, né? Bicho e criança. Sempre atraente. Porque é espontâneo, porque é natural, porque acontece o imprevisto. Como que você vai combinar com o cachorro, com a criança? Que não pode... Vamos combinar. Não dá, né? Então eu Você acho vai super latir, legal. né, nessa hora. É, acho super legal. Acho muito divertido quando tem pauta assim com bicho e com criança. E quando você não está trabalhando, que eu acho que você trabalha bastante, né? Programa diário realmente é trabalho. É. O que você gosta de fazer? Então, eu trabalho bastante, mas eu acho importante ter um tempo para não trabalhar. Porque esse tempo que eu não estou trabalhando, entre aspas, eu estou me alimentando para trabalhar melhor. São horas que eu posso fazer ginástica, fazer yoga, ler, ir ao cinema, ir ao teatro, ficar com a minha filha, cozinhar, cuidar das minhas plantas. Eu faço tudo isso. Hoje, não faço com a frequência que eu fazia, por exemplo, quando eu estava fora do ar. Mas eu não deixo de fazer isso. Eu faço tudo isso. Encontro os meus amigos, bato papo, fico na internet. Escreve no blog, né? Escrevo no blog. O seu blog é muito legal. Você não quer Obrigada. passar o endereço aí? É reginavolpato.com.br. E eu dei Respondo uma... os comentários, converso com as pessoas pela internet. Então, eu dei uma olhadinha, gostei bastante. Acho que se ajuda também bastante por ali, né? Então, eu já me dediquei mais ao blog. Hoje eu tenho menos tempo. É. Mas não dá para fazer tudo o tempo todo. Mas eu procuro fazer tudo sempre que eu posso, né? Cada hora é uma coisa. E você Cozinho. Ah, gosto de cozinha cozinhar. também? É, beleza. Prendada a moça, né? Outro dia eu fiz um bolo de cenoura para Daniela. Ah! Ela falou, quando que você vai fazer um bolo de cenoura para mim? Falei, vou fazer. Aí eu fiz, levei lá para ela. E você também tem um trabalho voluntário ou tinha? Como é que é isso? Sempre que eu tinha umas brechas, então eu já fui voluntária no Pérola Byton. Ah, que legal. Foi um trabalho muito legal, até porque minha mãe morreu de câncer e o Pérola Byton cuida de mulheres e mulheres com câncer, então assim era um assunto que eu conseguia, que eu empatizava. Então fui no Pérola Byton bastante e hoje eu faço parte da equipe que faz a Gay TV, é uma TV que passa só na internet e a gente discute diversidade, mas não só isso, porque gay também tem pai, tem mãe, trabalha, tem amigos, tem dificuldades. Então, a gente fala de todo esse universo que tem a ver com todos nós. E agora eu queria também que você falasse um pouquinho do teu trabalho com a Dani, né? Como é que está sendo essa relação, essa Pois troca é. que você começou falando, que estava bem legal, porque teve uma empatia logo de cara. E eu Como tava é que é o vendo- dia a dia? Pois é, daqui 2 meses ela vai ter bebê. Ah, é verdade. Então, eu vou sentir muita falta dela. Assim, de verdade, eu vou sentir muita falta dela, porque a gente já se comunica pelo olhar, a gente sente ali, né? Eu sinto, às vezes, que ela quer fazer uma pergunta, ela sente que eu quero fazer uma pergunta, a gente se diverte, e no intervalo a gente dá muita risada, eu acho que isso dá uma leveza, Parece que ela tem muito bom Né? astral, né? bom astral, bom humor. Assim, é uma pessoa simples. Muito Fácil de simples, lidar. muito simples, né? Então, é muito gostoso. A gente não vê a hora passar, a gente se diverte uma com a outra. Então, é muito gostoso. É muito gostoso. Ela vai fazer muita falta. Ah, eu queria passar um pouquinho, mostrar vocês. Vamos lá? Vamos. Gente, olha quem está aqui do meu lado, Regina Volpato. Seja bem-vinda, querida. É um prazer obrigada. trabalhar com você. Eu preciso, antes de mais nada, se você me permite, te agradecer por você me receber aqui, no seu espaço, na sua casa. Eu não tenho dúvidas que a gente vai crescer muito juntas, Daniela. Muito Deus obrigada, viu? quiser. Ô, Regina, vocês passam uma imagem de uma coisa bem legal mesmo, de uma amizade, um Você acha? entrosamento bem legal. Agora, eu sei também que, ainda mais programa ao vivo, tem bastante mico, né? Gravado também. E quando eu estava no caso de família, eu também frequentei o CQC. Então, conta pra gente algum mico, ou um mico seu, um mico das duas, sei lá, alguma coisa que você, no final das contas, achou que foi bom, vai. O cachorro fazer xixi no tapete, assim, foi muito engraçado. Foi uma hora que aconteceu ali que a gente riu. Quando eu estava conversando com o Ed Polo é muito engraçado. Ele é muito bem-humorado, ele é muito engraçado. A gente até teve ideia de um quadro que vai para o ar aí, justamente aproveitando esse lado cômico dele. E ele no helicóptero, e eu lá. E ele, porque quando vai ou para o CQC, ou quando as pessoas colocam no YouTube, colocam um determinado trecho. E quem assiste aquele trecho não tem visão do todo.
Então eu vou contar o que aconteceu e depois tem o trechinho no YouTube. O Ed Polo falando comigo, então, Regina, eu não me lembro exatamente, o céu está azul e eu via nublado. O trânsito está carregado e eu via tudo livre. Eu falava, mas Ed Polo, você está falando uma coisa, eu estou vendo outra. E ele riu, eu ri, o estúdio riu, a diretora no ponto riu, falou, é isso mesmo. Ele falou, não, o cameraman, ele estava apontando para um lado e o cameraman estava apontando para o outro. Em São Paulo tem céu azul aqui e céu nublado aqui. Bom, ele falou, mas esse cameraman, ainda brincou com o cameraman, mostra ali que eu estou falando. Bom, passou, acabou e tal. Acabou o programa, ele estava voltando para a TV. Eu falei, você, Ed Polo, para onde você estava olhando e tal? Morreu o assunto. No CQC foi só aquele trechinho dele falando que estava azul. Lógico, né? O Ed Polo falando que ele assistindo com a filha dele falou, pai, mas para onde você estava olhando, pai? Que foi muito engraçado. Mas a maneira como foi colocada, parecia que eu estava dando bronca nele, que a gente estava se A desentendendo. edição muda tudo, né? A edição muda tudo. Mas aí que tá. Eu tenho certeza que o telespectador capta, muitas vezes, capta muito mais o que não é dito, mas o que ele sente. Então, porque teve sim, cheguei a ouvir comentários, porque a Regina está dando bronca no Ed Polo, porque a Regina e o Ed Polo estão se desentendendo e tal, mas o telespectador nunca comprou essa versão. Nunca comprou essa versão, porque não é verdade. Porque o meu relacionamento com o Ed Polo é muito engraçado, é muito divertido. Eu vivo brincando com ele, ele brinca com a gente. Ele deu presente de Natal para mim e para Dani, deu um chapéu e a gente fez graça. Então, assim, por isso que eu não acho que é mico. Eu acho que é a graça do programa, Lógico, é o tempero do programa. Porque quem está em casa, né? eu, quando sou telespectadora, vejo quando é uma situação armada, quando é uma situação tensa ou quando é uma situação de afeto. Então, eu tenho certeza que quem assiste a gente vai captar isso também de alguma maneira. Olha só, agora a Zona Sul. Vamos mostrar a Zona Sul? A Zona Sul está aberta. Lá embaixo, a gente vai mostrando aqui, ó, é a serra, ali está aberto. Na Zona Sul não está chovendo muito. Mas o grande drama fica por conta, mostra aqui trânsito. Complicado de novo, olha a marginal aí, ó. Tudo parado em função, né, da chuva, pistas escorregadias. É aquele velho inferno, né, Volpato? Choveu em São Paulo, o trânsito fica realmente bastante caótico. Ô Ed Polo, eu não vi o tempo aberto que você viu e também não vi o trânsito parado que você disse. Eu vi as pistas livres e o céu nublado. Ela dá uma aguentada nele, né? Você vê aí o céu aberto. E junto com a Dani, tem alguma coisa assim que para você foi o the best? Ah, não, assim, o que mais repercutiu foram muitos. Muitos. Ô, Maura, muita coisa acontece e não vai parar na internet. Ai, e não que vai pena, parar né? no CQC. Porque são 2 horas, porque a gente se diverte, porque a gente está à vontade. Porque não é uma preocupação nossa acertar o tempo todo. Não é uma preocupação nossa Deve ser, não senão pagar fica mico. chato, né? Não, e não dá, é impossível. Então, muita coisa acontece e não vai para a internet. Mas um que fez sucesso, e se eu contar esses que não foram para a internet, não vai ter graça, porque vocês não vão ver. A gente nem tem, né? Tem Pois imagem pra gente mostrar? Não tem. Não tem? Ah, que pena. Mas o ET da perna fina fez muito sucesso. Fez muito sucesso. Mas ela nem Ali- se deu conta, né? Do que ela estava falando. Não. Claro, assim, na hora já foi engraçado. Tanto que ela falava, e eu ouvi um barulhinho, e eu e a Milene, é mesmo, Dani? Então, assim, a gente sabia que estava engraçado, a gente sabia que estava divertido, e não sei se a gente tinha noção de que ia fazer tanto sucesso. Então, mas isso só ajuda, né? Porque traz audiência. Todo mundo vai lá para ver se pega mais alguma coisa assim, não é? Eu acho que o que é divertido, o que é engraçado, foi engraçado, não denegriu a imagem de ninguém, né? Eu acho chato quando alguém sai ofendido da história e tal. Lógico. Mas quando é engraçado, é divertido, assim, a gente tem bom humor para rir da gente mesmo, né? Então, não acaba, não prejudica, eu acho que só ajuda. Lógico. E o público do programa? O que você acha? Vocês fazem o programa para que público? Eu queria tanto ter plateia. Então, mas não dá para solicitar ali? Vocês acham que tem toda a estrutura não para sei, isso, assim, não sei, mas quem eu acho que assiste... Pede. Porque é tão legal a plateia, né? É tão gostoso, faz um tão animado. abaixo-assinado, né? Não sei, eu acho que quando eu estou falando, eu falo para mulher que trabalha, para mulher que é dona de si, para mulher que entende sim. Eu fui dar uma entrevista numa outra situação e a pessoa perguntou para mim, mas você acha que quem assiste vocês é inteligente? Eu falei, eu acho. Lógico. O público é sempre inteligente, eu não subestimo o público. Lógico. Nunca, jamais. Quem está em casa não é idiota. Eu não sou,
Estou em casa assistindo, eu não sou, por que eu vou achar quem está, Lógico. né? Então, eu acho que quem nos assiste são pessoas assim. Acho que tem muita gente que nos assiste no carro, porque é um horário que as pessoas estão em trânsito em São Paulo. Então, eu acho que eu acho que é isso o nosso público. E o público que vocês querem ganhar, além desse que já está, qual é o público que vocês gostariam de ganhar? O masculino? Eu não sei, esse horário da manhã, tem muitos homens. Engraçado que o Caso de Família tinha muito homem que assistia. Sempre me surpreendeu. Tem gente que faz todo tipo de horário, né? Pois é, então. Então eu acho que assiste também o Manhã Maior, público masculino. Mas é que quando eu tô falando, é aí que tá. Quando eu tô falando, para quem que eu acho que eu tô falando? Eu acho que eu tô falando com pessoas que são iguais a mim. Então, assim, mulheres, mães que trabalham, né, que têm uma vida ativa, dinâmica, mas é óbvio que também tem pessoas que estão em casa ou por motivo de doença, ou são aposentados, ou porque estão num horário de folga, né? Então, é difícil saber exatamente quem está em casa naquele horário. Bom, é evidente, a gente olha para você e vê que você está feliz. Eu estou muito feliz, eu adoro trabalhar na Rede TV, eu me divirto muito com a Daniela, é um prazer. De verdade, assim, vai ser muito chato apresentar o programa sem ela. A gente está bolando alternativas e tal, sabe? É um bom assim. tempo, né? Ficam 6 meses fora. Eu acho que ela não fica tudo isso. Eu acho que ela vai cumprir o tempo que ela Uhum. precisar e tal, mas eu não acho que 6 meses é muito tempo. A Daniela é muito ativa, ela gosta muito do que ela faz, né? Ela é uma mulher moderna, não tem nenhum problema em conciliar a vida profissional e vida pessoal. Então, eu acho que ela fica menos que 6 meses. E eu já estou pegando no pé dela desde já. Fala que você ajuda a cuidar ali, leva lá, ajuda a dar Falei pra ela, mamar. falei, Dani, por que você não coloca um bercinho? Deixa ali se dormir, que é gostoso. Bom, mas com toda essa felicidade, você se sente já realizado ou tem alguma coisa por realizar, assim, alguma coisa que você sonha? Eu tô sempre satisfeita com a vida, Maura. Se você me perguntar qual o melhor período da sua vida, eu vou falar agora. Agora. Eu tô sempre satisfeita, eu sou muito agradecida pela vida, pelas oportunidades, pelos meus amigos, pelas escolhas que eu fiz, porque muitas vezes a gente escolhe no escuro, né, e acaba dando certo. Então, eu sempre tenho que agradecer. Tem uma filha linda, né? Tenho que uma idade? filha linda, inteligente, 14 anos. 14 anos. Tenho um relacionamento com a minha filha muito legal, mas muito legal. É adolescente, a gente se estranha, a gente se desentende. Às vezes, ela tem a minha idade e eu tenho a dela, porque acontece uma inversão de papéis, como eu acho que acontece nessas relações de mãe e filha. Mas, assim, eu não tenho... Seria um crime, seria um pecado eu reclamar da vida. Eu não tenho nada para reclamar. Nada, nada. Parabéns, viu? Muito Parabéns obrigada. pelo teu trabalho e pela pessoa que você é, Obrigada, né? Maura. Que é amada por todos. E dá para ver, né, gente? Não preciso nem falar aqui quem é a Regina Volpato. Muito obrigada pela gentileza Muito de me receber. obrigada. Eu é que agradeço você ter vindo aqui. Agradeço a Rede TV por ter cedido Sem você, dúvida, sem né? dúvida. E agora tem um presente para você da Copenhague. Ai, As flores, as além- rosas de além chocolate de da lindas. Copenhague. Além de lindas, uma delícia. Copenhague.com.br. Flores, todas as delícias você encontra lá. Entra no site copenhague.com.br, vê o que tem e corre para uma loja. Não é bom? É ótimo. Então, e você que gostou da conversa aqui com a Regina, quer ver mais, dá uma entrada no saladanet.com que você vê mais desse papo, não é? Bom programa para você, sucesso cada vez mais, Pra você viu? também, Um beijo Laura. para a Dani também, que espero que um dia venha aqui nos visitar, né? E beijão para você. Muito obrigada. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.